Em Caxias, 12h32. 12h32. Jornal do Meio-Dia. A notícia no ponto certo. De volta ao nosso Jornal do Meio-Dia, ao vivo, em áudio e vídeo para todo o Brasil. Tainara, você já pensou em mudar seu nome? Já pensou? já. Eu não imaginava isso, Tainara. Sim, É porque mesmo? assim que eu iniciei na área de comunicação, Jardel, eu iniciei com Tainá, utilizando o Tainá somente, porque era mais fácil. As pessoas demoraram muito pegar o meu nome. Inclusive aqui, quando eu cheguei, Sim. as pessoas demoraram um pouco pegar o meu nome, mas aí tem gente que me chama de Tainá, de Tainara, e ficou assim mesmo. E hoje em dia, já parou? Já parei, quero mais trocar não, Quer tá mais bom não, né? assim, viu? Tá certo, eu pensei que você gostava do seu nome. Aliás, Eu gosto. gosta agora, né? Mas antes você queria mudar. Gosto, eu só queria modificar só por causa do trabalho, realmente. Certo. E você que está nos ouvindo, é insatisfeito com o seu nome? Tem vontade de mudar? Sabia que agora é possível graças a uma lei de número 14.382/2022 que permite pessoas maiores de 18 anos a mudar de nome diretamente nos cartórios. Mas para falar sobre isso, vamos tirar agora todas as dúvidas com Lívia Oliveira, tabelião do terceiro ofício aqui de Caxias. Lívia, bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia. Fique à vontade, esse assunto aqui tá todo mundo querendo saber, tudo bem? Boa tarde, Jardel, Tainara. É um prazer enorme estar aqui para a gente esclarecer essas dúvidas aí que eu tenho certeza que é de interesse de toda a população de Caxias, do Brasil, né? Vamos lá, vamos tentar aí Esclarecer essas dúvidas. A primeira pergunta é: a lei na mudança de nome vale para quem? Vale para todas as pessoas maiores de 18 anos. Em qualquer idade, após os 18 anos, pode requerer essa alteração. Em relação ao processo, como é que funciona? Quais os documentos necessários para a troca do nome? Olha, a lei, ela define uma série de certidões. A maioria delas a gente consegue pela internet. Então, embora seja uma relação um pouquinho extensa, ela é de fácil, né, a gente consegue acesso fácil a essas certidões. Inclusive, a gente pode até auxiliar o cidadão no cartório para a gente conseguir tirar essas certidões facilmente. Então, o que a gente vai precisar? Cópia da certidão de nascimento atualizada, né? Então, se a pessoa tem uma certidão de nascimento antiga, basta ela atualizar no cartório onde ela foi registrada. Então, vamos lá. Certidão de nascimento atualizada, cópia do RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões da Justiça Estadual e Federal, cíveis e criminais, certidão de protesto, que essa você consegue no cartório de protesto da sua cidade, certidão trabalhista, cópia do passaporte para quem tiver, e somente esses documentos necessários para a gente poder estar realizando essa alteração. Bom, percebi aí que são documentos consideráveis, né, que a pessoa tem que ter para poder fazer todo esse processo, a troca de nome. A pergunta é, esse processo é demorado? A pessoa chegando hoje no cartório já sai com um novo nome no mesmo dia ou não? Tem aí um tempo? O procedimento ele é definido nas seguintes fases. O cidadão chega até o cartório, munido desses documentos, né? A gente pode auxiliar na retirada dessas certidões via internet, sem problema algum. E protocolou esse pedido no cartório, a gente vai publicar um edital eletrônico. Esse edital é publicado de um dia para o outro. Então, mais ou menos em 3 dias, a pessoa sai com a sua certidão já atualizada, com o nome que sempre sonhou, realizando o seu sonho. E é isso. Tá certo. Bem simples, sem burocracia, sem necessidade de autorização judicial e sem necessidade também de advogado. Antes da próxima pergunta da Tainara, peço perdão, Tainara, aqui, Sim. mas só por curiosidade, aqui em Caxias, algumas pessoas já procuraram, estão sabendo como é que está funcionando? Já sim, já fiz várias alterações de prenome, de sobrenome, inclusão de sobrenome, alteração de gênero e sexo, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente. Sim. E a gente está realizando bastante sonhos aqui em Caxias. Pronto. É verdade, olha, Jardel, não iria nem fazer a pergunta, eu iria comentar que eu conheço uma pessoa, sempre a gente conhece uma pessoa, né? Sim. Uma pessoa que tem um nome unissex. O pai
foi lá registrar essa criança com esse nome, só que o nome era outro e acabou esquecendo de acrescentar outros nomes, outras letrinhas, né? Sim. Sabe aquele pessoal mais leigo da zona rural, que não sabe escrever direito e chegou tentando falar o nome que o pessoal querem fazer americanizado agora os nomes e acabou que essa pessoa ficou com o nome unissex. Quando chegava lá na UPA, por exemplo, era chamada de senhora, sendo que era um homem. Inclusive no cartão do SUS foi colocado como sexo feminino por conta do nome. E então essa pessoa teve que fazer isso judicialmente e conseguiu acrescentar as 3 letras que botou o som no final, né, para finalizar. E aí ficou realmente agora masculino o nome da pessoa. Então foi um processo e inclusive demorado. E agora não, tenho essa facilidade na qual a pessoa troca no próprio cartório. É um constrangimento sem fim, né, Tainá? Quem tem esse, vamos colocar, problema, essa alteração faz parte de um dos maiores desejos da pessoa, né? Ela enfrenta ter que falar o seu nome diariamente, né? Então, a lei veio justamente para facilitar a vida daquele cidadão que jamais iria até o Poder Judiciário, enfim, pelas dificuldades impostas pela legislação. E vai facilitar para que ele vá e sem burocracia alguma, faça essa alteração direto no cartório. Agora, curiosidade do nosso ouvinte. Essa mudança no nome seria apenas o nome, sobrenome, ou o nome completo? Como é que funciona isso? Olha, a lei ela permite alterar o prenome. Sim. Então você pode alterar de Maria para Maria José, enfim. Sim. Né? E incluir sobrenomes de família. Além de excluir em caso de casamento, né, você no momento do casamento você fez a opção por manter o seu nome de solteira e você decide por qualquer motivo acrescentar o sobrenome do marido, também é possível, mesmo na constância do casamento. E também, após o divórcio, lá no divórcio você resolveu permanecer com o nome de casada. E depois, futuramente, você decidiu que você queria voltar a usar o nome de solteira. Então também é possível excluir o sobrenome do ex-cônjuge. Em relação, inclusive, a isso, ao sobrenome do cônjuge, se a pessoa preferiu um sobrenome ao invés do outro, pode fazer essa troca? Pode sim. Na verdade, você pode escolher o sobrenome que você vai utilizar. Porque... Né? E não tem ordem também. A lei ela entrou justamente também para deixar em aberto que essa ordem de sobrenome fosse alterada conforme o desejo dos pais. Então, antigamente era muito comum que viesse primeiro o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai. Sim. Né? Então, hoje em dia, não tem essa ordem exigida pela lei. Tá aí. Então, e para tem você... um outro detalhe Pois também que é importante a gente acrescentar, que é a possibilidade da gente incluir o sobrenome no enteado do padrasto ou madrasta. Então, basta a anuência do padrasto ou madrasta para que o enteado coloque também, inclua o sobrenome deste. Interessante. Muito interessante mesmo, porque o que nós sabemos que tem de pai por aí, que não é o biológico, são que vários. Que é o pai sócio-afetivo, né? Sim. Inclusive, muita gente aproveitou essa mudança na lei para, às vezes, tirar o nome do pai e deixar só o da mãe. Porque algumas pessoas falavam assim, mas não é justo, minha mãe me criou a vida toda, meu pai não me deu atenção, então eu quero só o nome do meu pai, da minha mãe aqui no meu nome. Na verdade, ainda a gente não tem essa possibilidade de exclusão. A exclusão não tem. A gente só consegue excluir em caso de uma negativa de paternidade feita judicialmente, né, que aí, se não é o pai, o juiz determina a exclusão do nome. Mas ainda não há essa possibilidade da gente excluir um sobrenome direto do cartório. Pronto, é importante falar sobre isso aí. É importante a gente salientar que a gente já teve casos dessa forma, né? Inclusive, exatamente nesse caso que você comentou, e ainda a lei não prevê. Eu acredito que futuramente vai haver uma alteração na lei para facilitar também essa alteração. É porque a gente, antes de preparar aqui nossas perguntas, a gente faz uma pesquisa também, inclusive eu observei em algumas outras cidades do país, pessoas que fizeram isso, né? Pensei que aqui já estaria, mas ainda não. Essa exclusão não, Do a lei nome fala não, né? ela só inclusão de sobrenome. Certo. A exclusão, eu acredito que tenha sido até um erro legislativo, Sim. Mas enfim, como a gente segue a legislação ao pé da letra, a gente não pode fazer essa extensão de entendimento, né? Acho que futuramente a gente vai conseguir fazer isso, mas por enquanto a lei ela se resume na inclusão de sobrenome. Deve ter sido algo pontual. A exclusão é somente para aqueles casos de casamento, né, que a pessoa quer ou não permanecer com o nome de casada ou solteira,
né? Mas exclusivamente a exclusão é neste ponto. Muito bem. E em relação, como estamos falando de inclusão, em relação ao pai, mora em determinada cidade, a mãe mora aqui com o filho e quer incluir o nome do pai, ele precisa vir até aqui ou não? Pode somente levar e acrescentar? No caso, seria um reconhecimento de paternidade. Então, ele vai até um cartório de notas de qualquer lugar do país que ele esteja, faz uma escritura de reconhecimento de paternidade. Essa escritura é mandada para o cartório de registro da criança, né, do filho, e com a anuência da mãe, se o filho for menor de idade, a gente faz essa inclusão do nome do pai e o sobrenome do pai. Muito bem. Tá certo, então. O assunto está bem interessante. É a Lívia, estamos conversando com Lívia Oliveira, ela que é tabeliã do terceiro ofício aqui de Caxias. Ela vai permanecer com a gente. Já tem outras perguntas bem interessantes para fazer. Permaneça aqui e você que está nos ouvindo, compartilhe o link, avisa aí para o vizinho, ligar no rádio, porque o assunto aqui hoje é mudança de nome e sobrenome. Jornal do Meio-Dia, tempo e temperatura. Falar aqui rapidinho das temperaturas de hoje, começar por Coelho Neto, máxima de 34, mínima de 24. Tem previsão de chuva, pouca, mas existe para Coelho Neto e região. As chances são de 90%, a umidade variando de 48% a 100%. Olha, e falar agora a respeito de Caxias, máxima chegando a 34 graus, mínima 24, possibilidade de chuva 5 milímetros. 80% são as chances de chover aqui na nossa região, vento na casa de 9 km por hora. A nossa fonte é o Clima Tempo. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. E a gente volta a falar sobre mudança de nome. Aqui no estúdio estamos recebendo a tabeliã Lívia Oliveira esclarecendo tudo pra gente. Muitas dúvidas. Tainara, mais uma pergunta. Sim, Jardel. Inclusive agora queremos saber porque temos muitos nomes americanizados. Por exemplo, Sofia, escrito com PH. Se a pessoa quiser fazer essa modificação, simplificar para ficar Sofia realmente no português, tem como? Tem sim, no mesmo procedimento de alteração de prenome. Tá? Apresenta certidões e a gente faz essa alteração aí sem maiores delongas. Certo. Em relação aos custos, como é que fica? Olha, se o registro for aqui em Caxias, custa 260 para alterar incluir sobrenome. Sim. E 307 para alterar prenome ou alterar gênero e sexo, no caso das pessoas que se veem, né, com outro gênero. Outro caso bem interessante, Tainara, que é em relação aos pais, né? Decidirem o nome do filho. Sim. Tem pai que registra lá o nome... Que é Jardel olha, e outro que é Jardiel. Aí, depois do nascimento ali da criança, o pai registrou que a mãe não gostou, tem que entrar em consenso se querem mudar. Como é que fica? Tem quantos dias? Tem que esperar a criança completar 18 anos? Jardel, tem uns casos bem curiosos, hiláricos, né? Pra gente contar aqui. O pai chega, quer registrar com o nome e acha que a mãe vai aceitar, né? Sim. Só que a mãe já fez todo o enxoval da criança. Então o pai registra com o nome que ele quer e chegando em casa é aquela confusão. Então a lei também previu esses casos, né? E os pais têm até 15 dias após a data do registro para requerer essa alteração do prenome desse bebê. Tá? Mas tem que ter como um acordo entre os dois, tá? Sim. Os dois têm que ir e os dois juntos requererem. Se um quiser e o outro não, aí a gente tem que encaminhar para o juiz da vara de família. Se a confusão continuar e quiserem mudar de novo, e aí como é que fica? Não, somente uma alteração. Pronto. Tanto para bebê quanto para adultos. Né? A gente, em cartório, a gente só pode fazer uma alteração. A segunda e em diante, somente com decisão judicial. Tá vendo? Verdade. Vai, Jardel. Senão vai virar uma bagunça, senão vira né? festa, né? Chega um lá querendo todo mês colocar... quer mudar de nome. Querendo colocar lá o nome então, de Primosa. Pensem bem que é uma vez só. Pois tem que pensar bem, para depois não sofrer e ficar sofrendo de novo, né? É verdade, viu? E nós já falamos, inclusive, sobre o custo, agora nós vamos para outro público, LGBT. A mudança de nome só pode acontecer depois dessa mudança de sexo ou pode fazer assim que a pessoa já se sentir confortável para isso? Não, é feito simultaneamente. Troca-se o gênero e sexo e o prenome. Tá? Então, isso aí é tudo num processo só, simplificado. As certidões são as mesmas, né, das que eu já falei. Qualquer dúvida que vocês tenham, o nosso Instagram está aberto.
Eu estou sempre à disposição de vocês no terceiro ofício. Sou também tabeliando o quarto ofício, também à disposição igualmente. E a lei veio para facilitar e é isso que a gente está fazendo. Certo. Conta pra gente, tem direitos, mas algumas pessoas têm deveres. Inclusive a gente já até falou aqui alguns, né? A pessoa não pode ficar mudando de nome sempre. Quais são os outros deveres que a pessoa deve saber antes de ir lá no cartório e mudar de nome? Tem que saber que é uma vez só, né? Então tem que ser algo feito com muita responsabilidade, tanto da parte de quem vai requerer, quanto a nossa, porque a nossa obrigação enquanto prestadora de serviço público é garantir a segurança jurídica. Então, a gente tem que sempre verificar se aquela alteração de prenome não está sendo algo de má fé, né? Para ludibriar órgãos públicos, para ludibriar credores. Então, por isso é que se publica um edital eletrônico para dar publicidade dessa alteração para todos. Então, é feito tudo com muita responsabilidade e segurança jurídica. Porque também foi pensado, né? Casos de pessoas que queiram mudar de nome para praticar algum crime. Vou lá no cartório mudar meu nome. E aí? E um dos pontos, né, que garante essa segurança jurídica é que sempre havendo essa alteração, a gente fazendo a averbação lá às margens do registro da pessoa, a gente tem a obrigação de comunicar os órgãos, Receita Federal, Secretaria de Segurança Pública e Justiça Eleitoral. Então, justamente para que eles tenham conhecimento de que a pessoa que era João agora é Antônio Pedro. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Oi, boa tarde. Gostaria de perguntar entre os documentos requisitados. Ela pede a certidão de nascimento, mas se a pessoa já é casada, pode levar a certidão de casamento? Tem que levar a certidão de casamento, mas a de nascimento é fundamental. Por quê? Porque essa alteração ela ocorre no nascimento. Então, se a pessoa é casada, a gente vai fazer a alteração no nascimento, a pessoa vai pegar a certidão do nascimento e averbar lá no casamento, né? Porque a origem de tudo é o nascimento. Então, dali que tem que surgir essa alteração para depois ser feita no casamento. Porque tem gente que perde, acaba perdendo. Aí tem que fazer uma busca, ir nas escolas, as escolas têm o arquivo dessas certidões de nascimento. Tem jeito. Tem jeito. O nosso ouvinte ainda pergunta a taxa para protocolar esse processo. Vamos lá, vamos repetir. Para alteração de prenome e alteração de gênero e sexo, 307 se o registro for aqui em Caxias, né? E 260 para inclusão de sobrenome de família. Então, vamos já tocar aqui no assunto, a possibilidade de se requerer aqui em Caxias um registro de nascimento que foi feito fora. Então, o que acontece? A pessoa está residindo aqui em Caxias, mas ela não foi registrada aqui. Então, há a possibilidade da gente fazer todo o procedimento aqui no cartório de Caxias e aqui mesmo a gente encaminha via uma plataforma nacional integrada, tá, entre todos os cartórios de registro civil do país, e esse cartório vai fazer lá a alteração e enviar para a gente vai entregar a certidão prontinha para a pessoa aqui em Caxias. É interessante a gente tocar nesse assunto, Jardel, porque aqui eu estive fazendo toda uma análise que antes não, mas hoje, os pais de hoje estão pensando mais em si do que nos filhos na hora do nome da criança, porque alguns, eu gosto do jogador de futebol Messi, aí coloca Messi sem pensar se essa criança, quando crescer, vai gostar de ser chamada realmente para o nome desse jogador. Então é interessante que há um dever aí nosso também, né? Em pensar também no outro, que é na criança. Será se essa criança vai gostar desse nome quando crescer? Então simplifica, gente. Simplifique realmente o nome aí da criança. Quanto mais simples, melhor e mais bonito. A gente sempre bate nessa tecla na hora do registro. As pessoas querem colocar letras duplicadas, Y, W, X, e enfim. E isso aí atrapalha muito a vida da pessoa enquanto criança, enquanto adulto, né, enquanto idoso, porque documentos podem facilmente serem grafados errados. Então, a pessoa vai levar aquilo para o resto da vida. Então, assim, são muitos problemas que as pessoas enfrentam por terem nomes com grafia difícil. Então, a gente sempre bate na tecla, vamos colocar o simples nunca erra, né? Sim. Certo. Lívia, e em relação a momentos curiosos também, vocês acabam orientando, porque inclusive teve até uma polêmica aí com um cantor, que ele queria colocar o nome do filho dele de Samba. Certo, né? Teve esse caso aí também. E aí, a pessoa chega, eu sou do rádio, eu vou ter meu filho, eu quero colocar Jardel Júnior Rádio. E aí, como é que fica? Tem que ter também uma orientação por parte dos pais e tem aí uma orientação também por parte de quem trabalha lá no cartório? Tem sim. Na verdade, a lei ela proíbe a gente colocar nomes vexatórios.
mas a lei não vai prever nome por nome. Então, isso aí é uma análise o quê? Subjetiva do tabelião, do oficial de cartório. Então, se ele entender que aquele nome pode causar um sentimento de vexame para essa pessoa, a gente vai negar o registro, vai comunicar ao pai, né, o pai e a mãe. Se eles entenderem que ele realmente quer aquele nome, a gente vai encaminhar para o juiz para que ele decida se vai ser feito com aquele nome ou não. No caso do samba, né, vamos chegar assim no fim lá do que deu essa história, o juiz autorizou, né? Eu entendo que se chegasse lá no cartório, eu recusaria e mandaria para o juiz. Mas só para deixar, né, curiosidade desse caso do samba, o juiz autorizou e foi registrado o nome da criança de samba. Tá vendo? Deixa para usar aí a criatividade. Aí cresce e gosta de um reggae. Né? Deixa a criança crescer e se ela quiser se chamar samba, ela mesma requer. Sim, verdade. porque agora muitas tem essa pessoas... possibilidade, né? Sim, com certeza já tem essa possibilidade, já ajuda demais. Olha, nossos ouvintes aqui estão parabenizando você, Lívia, pelos esclarecimentos, o jornal por ter aberto aqui essa chance de debater sobre esse assunto muito importante. Nosso obrigado pela audiência. Pena que o nosso tempo está acabando. Que pena. Mas muito obrigado. Fica o convite aqui para um próximo encontro. O jornal está sempre à disposição. Fico à disposição sempre. Depois eu venho trazer notícias de casamentos comunitários, que o pessoal procura muito. Deixa eu só ter as notícias oficiais, porque eu tenho só de bastidor, eu não posso passar. Mas já comunicando que a gente vai ter o casamento comunitário para o pessoal do LGBT no final de maio. Né? Depois eu vou passar para o Jardel a data das inscrições, são 20 vagas. Então, se vocês têm interesse, já corram, já providenciem a documentação, para que quando abrir as inscrições, vocês já irem garantir a sua. Então, Fico à disposição, terceiro e quarto ofício. A gente está lá, nossa equipe é nota 1000. Aproveita, manda abraço à equipe lá que estão com o rádio ligado também com a gente. O pessoal que estão todo mundo ouvindo aqui. Eu falei com eles, falei, olha, eu quero audiência, todo mundo escutando. Então, um abraço grande para a nossa equipe do terceiro, do quarto ofício. Eu vou citar nomes, senão vai ficar muito demorado. Mas vocês são 10, tá uma vendo? Equipe linda. Gente, por hoje é só. O nosso jornal fica por aqui. A todos, uma ótima quarta-feira. Sim, obrigada a todos pela audiência, inclusive na nossa live. E eu estava pesquisando aqui uns nomes, Jardel. Que situação. Um abraço para vocês. Se quiser trocar seu nome, fica à vontade. Inclusive para quem tem o nome de ABC. Andei pesquisando, tem gente por aí com assim, viu, Dana? ABC. Tem. E Agrícola da Terra Fonseca. É mesmo? Tem de tudo. Tchau, gente. Tchau, Até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal do Meio-Dia, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação.